Você está com a sua entrevista do visto de turista agendado? Você não sabe como agir na hora da entrevista? Então esse vídeo é pra você. Fica até o final desse vídeo que eu vou dar algumas dicasinhas para você ter a aprovação, ou pelo menos aumentar suas chances de ter a aprovação no seu visto de turista americano. A entrevista, sem dúvida, assombra muitos dos solicitantes para o visto de turista. E realmente, gente, vocês têm toda a razão. Não tem como não ficar assombrado, porque afinal de contas esse é o último passo para você conquistar aí o seu visto americano e é o decisivo, né? É ali que seu visto vai ser negado ou aprovado. É muito natural a gente ir e ficar com medo. Então não se culpe por isso, porque todo mundo fica assim. O que as pessoas não sabem é que erros simples, né, que podem trazer aí a negativa do seu visto, a recusa, podem ser evitados com informações corretas. Primeira dica: fique calmo. Eu sei, é algo quase impossível de se fazer lá na hora. Ainda mais, né, se a gente for levar em consideração a atual situação do brasileiro, porque é uma custa horrores. Agora você imagina uma família aí de 4, 5 pessoas, 6 pessoas. É um valor consideravelmente alto. Muitas vezes a gente não tem esse valor. A gente faz sacrifícios aí para levantar essa grana toda, chegar lá na hora e ter o visto negado. Mas vamos raciocinar aqui. Pensa comigo. Não tem motivo para vocês ficarem nervosos lá na hora da entrevista. Sabe por quê? Lembra da sua DS 160? Aquela uma que você preencheu, ou que pelo menos você deveria saber tudo que está escrito lá? Afinal de contas, é ali que contém todas as suas informações. Então, na hora que você chega ali no guichê, o agente consular que vai te atender, né, que vai fazer a entrevista com você, ele tem ali no computador dele a DS 160, ou melhor dizendo, a sua DS 160 aberta. Ali ele tem todas as informações suas. Esse é o passo principal para você ter a aprovação. Saiba o que você escreveu na sua DS. Não adianta você contratar uma assessoria e a assessoria não casar contigo. Eles têm que saber o que tá colocando ali e as informações têm que ser reais. Por mais que às vezes eles vão dar uma super valorizada em algum aspecto ali seu, né? Mas você tem que saber de tudo. Você tem que saber exatamente tudo o que está escrito na sua DS-60. Porque o agente consular, ele não te conhece. As únicas informações que ele sabe sobre você é o que você escreveu na DS-160. Ele vai fazer perguntas baseado nas informações que você mesmo preencheu. Eu vou colocar uma imagenzinha agora aqui do site da Embaixada Americana aí no Brasil. O que eles falam a respeito disso? Esse daqui é o site do Consulado Americano no Brasil, portanto ele está em português. Todo mundo tem acesso a esse site. Aqui na solicitação do visto, você descendo aqui embaixo, nesse primeiro passo aqui, que é o preenchimento da DS 160, no segundo tópico ele fala assim: verifique se a sua solicitação está certa antes de enviar. Você é responsável por verificar se tudo está correto e verdadeiro. Solicitações com informações biográficas incorretas não serão aceitas. Se fornecer informações falsas, você pode se tornar inelegível para um visto americano permanentemente. Como vocês podem ver, isso não é algo que eu tirei da minha cabeça, tá lá no site do consulado americano. Vocês têm que entender que os americanos, eles prezam muito pela verdade. Então, o que você falar, eles vão acreditar. Por mais que você tenha passado alguma informação falsa, de alguma forma não tem como comprovar essa informação, mas se você falar para eles que aquilo é verdade, eles vão acreditar, até que eles descubram, né, e daí realmente vai dar muito ruim. Então sejam verdadeiros, não mitam, não omitam as informações da DS 160. E o agente consular ali na hora da sua entrevista, ele já vai saber todas as suas respostas, porque as informações ele já tem aberta ali no computador na frente dele. Então não tem motivo para vocês ficarem nervosos na hora de dar a resposta. Simplesmente confirmem o que ele já sabe. Segunda dica: um dos requisitos para você conseguir ter a aprovação do visto de turista é você comprovar vínculo com o Brasil. Isso é algo que gera muitas dúvidas aí para as pessoas, né? Mas assim, como assim vínculo? Como que eu vou comprovar um vínculo para o agente consular? Tudo ou qualquer motivo que você consiga comprovar que você tem motivos de sobra para retornar no seu país de origem, isso tudo vai ser encarado como um vínculo. Vou explicar melhor. Tudo que o agente consular quer é que você venha para os Estados Unidos e que você retorne para o seu país de origem. Ele não quer que você chegue aqui e ache, nossa, que lugar mais lindo, vou morar aqui ilegalmente. Não, eles não querem que vocês vivam aqui ilegalmente. Gente, não tô julgando quem vive, tá?
Eu só tô falando o que tá escrito lá e o que, ok? Então, por exemplo, se você tá fazendo uma faculdade, isso pode contar como vínculo, porque, né, você tem motivos para você retornar pro seu país de origem para dar continuidade, né, finalizar a sua faculdade. Isso pode ser, sim, considerado como vínculo. Outro vínculo é você ter propriedades. Por exemplo, você ter casa, carro, né, imóveis. Isso conta como um vínculo, porque eles entendem assim: a pessoa vai vir pra cá, vai realmente turistar e ele vai retornar. Ele não vai deixar a casa dele abandonada lá, o carro, a empresa abandonada, entendeu? Ele precisa estar ali cuidando dos seus bens. Ou seja, quanto mais vínculos você tiver, melhor. Emprego também pode ser considerado como vínculo. Caso você tenha mais de um ano aí trabalhando no seu serviço, você tem um cargo talvez que seja importante para a empresa, isso pode ser considerado como um vínculo para eles. Então, seja honesto. Demonstre para o agente consular que realmente você não tem intenções de você morar aqui nos Estados Unidos, né, infringir a lei aqui. Prove para ele que você tá falando a verdade, que você realmente só quer vir turistar, porque você sonha conhecer, sei lá, a Disney, New York, Hollywood, não sei qual é o seu sonho, mas demonstre as suas intenções. O agente consular, ele só quer confiar em você, e ele vai confiar em você se você for convincente. Se você gaguejar ou entrar em contradição com alguma informação que você informou na sua DS 160, olha, a chance de você conseguir o seu visto, tipo, é só se ele estiver de muito bom humor e ele fala assim: tá bom, vou aprovar isso daqui. Entende? Terceira dica: leve toda a documentação que eles pedem lá no site da imigração. Dicasinha de ouro que eu já falei em outros vídeos e acho que vários youtubers também falam isso, não é nenhuma novidade pra vocês não. Acho que vocês estão até cansados já de ouvir esse assunto. Mas não custa a gente falar novamente sobre isso. Pega uma pastinha transparente, tá, gente? Coloca todas as informações. Se você tem carro, coloca lá o documento do carro. Se você tem casa, coloca o contrato da casa. Se você tem casa alugada, coloca lá também, entendeu? O contrato, você tem uma aposentadoria que você recebe, coloque também essas informações lá. Extratos bancários, coloque tudo lá. Então, assim, todas as informações que você puder reunir, coloque lá. Se você faz algum tipo de serviço, assim, extra, né, nos finais de semana, então, se você tiver um comprovante disso, que você tem essa grana extra, leva também. E coloque todas essas informações na sua DS 160, tá? Que isso é realmente muito, mas muito importante, entendeu? Isso eu não vou cansar de repetir pra vocês. Saibam preencher a sua DS 160. Quarta dica: chegue pelo menos uns 15 minutos antes da sua entrevista, para você também dar uma relaxada, para você conhecer o ambiente, respire fundo, faça meditação se for preciso, né? Falando sério, gente, tentem ficar calmos. Na hora que o cônsul fizer as perguntas, isso é uma dica bem legal. Respira fundo primeiro e daí você responde. Tente não demonstrar o nervosismo de vocês, porque eu sei, é inevitável, até meio que eu me sinto meio que tipo assim, é até injusto falar pra vocês pegarem e não ficarem nervosos, porque todo mundo fica. Eu já dei essa dica em outro vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui pra depois vocês conferirem, que lá eu relato como foi a minha experiência no dia da entrevista. Então, uma das dicas que eu dou pra vocês é vocês chegarem 15 minutos antes lá, e se possível, se você não mora na cidade que você vai fazer a entrevista, chegue um dia antes, faça o trajeto do hotel ou na casa onde você vai ficar até o consulado americano, pra você saber qual é o tempo que você vai levar, se você vai de transporte público, ou se você vai estar de carro próprio, ou se você vai alugar um carro, pegar um táxi, um Uber, que seja, né, já vai saber mais ou menos como que funciona esse trajeto para você não chegar atrasado. Não vou falar aqui sobre os vestuários, porque lá no vídeo onde eu falo, né, sobre a nossa experiência com a entrevista do nosso visto, aí eu explico melhor sobre isso, né, sobre as perguntas. As perguntas podem variar de pessoas para pessoas, de cônsul, isso vai depender muito da informação que eles estiverem lendo lá na sua DS 160. Mas as perguntas de prática aí, né, que a maioria das pessoas são questionadas: o que você pretende fazer nos Estados Unidos? Então é muito óbvio, né? Se você tá tirando o visto de turista, você vai turistar. Então você vai falar as suas intenções, que você quer turistar nos Estados Unidos. Se você tem parente nos Estados Unidos, gente, se liga nessa dica. O americano, ele só considera parente quem é parente de primeiro grau. Nem, por exemplo, eu, né, os meus parentes de primeiro grau são
meus pais, a minha irmã e só. E minhas filhas, só que minhas filhas moram aqui comigo. Então, tio, tia, vó, eles não entram como parente de primeiro grau. Então não tem por que vocês falarem que tem algum parente aqui. Eu acho que essa é válida, dar uma omitidinha, né? Porque não tem por que vocês falarem se eles não levam isso em consideração. E a gente sabe, né, gente? Quando tem parente aqui, principalmente se esse parente não está legalmente ou não tem um visto permanente, até mesmo quem tá como estudante, tá? É um risco falar que tá aqui. Por mais que esteja legal, eles podem ver isso como um risco de você ficar aqui, porque você tem quem te acolha, tem uma casa para você ficar, alguém que pode te dar um suporte. Eles podem caracterizar assim que você tem outras intenções além de turistar. Se você não tem um parente desse de primeiro grau, simplesmente não fale nada. Fale que não tem, entendeu? E pronto, acabou. Onde você trabalha, o que você faz na sua empresa, quanto você ganha, quanto tempo você tá nessa empresa. Então isso são dados e informações que não tem como omitir, porque no dia da entrevista você tem que levar a sua carteira de trabalho e ali provavelmente vai estar o seu registro, né? Eu não sei até que pontos eles têm acesso às informações, se eles conseguem ter informações extras. Então não sabemos. Então procure não mentir e nem omitir esse tipo de informação. Quanto tempo você pretende turistar aqui nos Estados Unidos? Gente, se atente a esta informação. Se vocês colocarem lá na DS 160 que você pretende ficar 10 dias aqui, lá no dia da sua entrevista, você tem que falar que você pretende ficar 10 dias. E não mudar de opinião ali na hora e falar que você pretende ficar 7 dias ou 20 dias. Essa informação tem que bater. E ó, não pode haver contradições nesta resposta. Porque um errinho, uma vírgula que você colocou lá na sua DS 160 e que na hora da entrevista você não coloca na hora de falar, pode levar uma suspeita para o cônsul e ele ali na hora fala, sei não, acho que não vai rolar pra você. Outra pergunta é se vocês têm bens no Brasil, né? Geralmente eles vão perguntar se você tem uma casa própria, né? Ou se você mora de aluguel. Acho meio difícil eles perguntarem sobre carro, essas coisas assim. Caso você tenha colocado na sua DS 160 que você faz uma faculdade, que você esteja cursando, provavelmente eles vão te perguntar sobre a sua faculdade. Se ela é privada ou se ela é pública. Se ela é privada, quanto você paga. Então todas essas informações que você tem em mãos, né, sobre o seu salário, o valor tem que bater com o seu salário e ainda você tem que ter um valor disponível para você fazer essa viagem, porque essa viagem não custa barato. Tem que, por obrigação, comprovar que você tem como fazer essa viagem, que você tem dinheiro, que você tem cash para você vir para cá. Ainda mais agora que o dólar está muito caro. Mas vamos aí dar uma dicasinha para vocês. Por exemplo, eu e o Luiz moramos aí no Brasil e tal. O Luiz tá trabalhando, eu não tô trabalhando, tô desempregada. A nossa renda, né, a renda total do casal, o valor que o Luiz ganha de salário não dá para ele pagar os custos da viagem de todo mundo da família. O que a gente pode fazer quanto a isso? Suponhamos, né, que meu pai tenha dinheiro e daí meu pai pode entrar como meu sponsor, como se ele estivesse dando essa viagem, né, de presente para nós. É claro que daí tem que ter algum motivo, né? Por isso que às vezes é interessante quando vocês que não têm, talvez, um perfil financeiro para tirar o visto de turista, pagar uma assessoria, porque a assessoria vai ver tudo isso. Ele vai analisar todo o seu financeiro, né, todo o seu histórico, daí ele vai pontuar alguns pontos principais. Então isso é uma possibilidade, vocês terem um sponsor, que nem, por exemplo, meu pai poderia pagar a minha passagem e a das minhas 2 filhas, ou a minha passagem e de uma neta, e daí o marido pagar a dele e da outra filha. Vocês me entendem? Espero que essas dicas tenham ajudado, né, a clarear um pouquinho a cabeça de vocês aí. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo como preencher a DS 160. Como vocês sabem, eu preenchi a minha própria DS 160, né, eu preenchi a minha, o Luiz preencheu a dele e a da Sophie. E eu achei um ponto muito importante, porque nós sabíamos exatamente o que nós tínhamos colocado na nossa DS 160, ou seja, não tivemos contradições. Mas isso não significa que eu não acho correto vocês contratarem o serviço de uma assessoria para tirar o visto. Eu acho super viável, principalmente quando vocês não têm essa segurança de preencher a DS 160 ou talvez não tenha um perfil meio redondinho ali para passar na entrevista do visto de turista. Então é isso, pessoal. Beijo, fique com Deus e...
The walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love.